Que as bênçãos divinas sejam sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós falaremos de um texto bastante conhecido e trataremos exclusivamente desse texto, que é o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 39. Onde fala de Filipe e o eunuco. Meus queridos, façamos então a leitura do texto para a nossa meditação. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Querido Deus, que cada um de nós, Senhor, eu aqui e aqueles que estão do outro lado da tela, possamos receber do Teu Espírito Santo e sermos alimentados por Ele. Sê conosco, Senhor. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos então no versículo 26, que o anjo fala a Filipe. O anjo fala a Filipe. O anjo de Deus, o anjo do Senhor. Ao falar a Filipe, Filipe está recebendo uma orientação divina. Uma orientação divina. E há também algo que nos chama a atenção. Ele vai por Jerusalém, que é uma região que está deserta. Uma região deserta é um lugar que nos faz pensar, que nos leva a meditar, que nos leva a fazer avaliações
que normalmente nós não fazemos. Mas também nos faz ver a pronta obediência de Felipe. Ele não questionou, ele simplesmente levantou e foi. Ele não questionou absolutamente nada. Ele levantou e foi. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. O homem havia saído da Etiópia e havia ido a Jerusalém para a adoração. Nós vemos aqui que não era um homem qualquer. Ele era um homem importante na Etiópia. Ele era quem cuidava de todos os tesouros da rainha da Etiópia. Não era alguém sem cultura, como muitos pensam, que os cristãos são pessoas sem cultura. E nós falaremos sobre isso quando falarmos da Judéia, da falta de cultura. E aprofundaremos cada vez mais. Mas é importante que você observe que nesse versículo 27 é um eunuco. Eunuco. Alguns eram homens castrados. Aqueles que tomavam contas de haréns, de homens que tinham muitas mulheres, eram homens castrados. Mas nós também vemos que havia eunucos na Bíblia que eram homens casados. E isso, em outros estudos, nós estaremos mostrando, por ser um texto bastante grande aqui, onde nós tratamos deste momento. E eu gostaria que você fosse enriquecido com esse texto. Nós vemos, e eu quero que você atente muito, muito, porque esse homem saía da Etiópia para ir a Jerusalém. São 2.500 quilômetros de distância. Ida e volta são 5.000 quilômetros. E este homem saía para ir adorar a Deus. E ele não tinha um grande entendimento. Mas ele sabia que aquele era o verdadeiro Deus. E nós vamos ver que ele não tinha grande entendimento no próprio texto. Mas nós vamos ver que ele tinha humildade para admitir isso. Então nós vemos que ele regressava no versículo 28. Ele regressava no seu carro. Mas ele regressava e ele estava lendo o que havia na época. Ele estava lendo, como vemos no versículo 28, que você pode ver na sua Bíblia, ele lia o livro de Isaías. Ele lia o livro de Isaías. Ele estava examinando a palavra. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Nós estamos examinando aquilo que Deus está falando. Nós estamos absorvendo aquilo que Deus nos fala. Se tivermos o nosso coração aberto para o Senhor Jesus. O Espírito Santo vai estar falando conosco, vai estar nos abençoando com o entendimento da palavra. E isso é importante a todos nós. O 29 mostra que Filipe ajunta-se ao carro, achega-te,
ao carro, ele junta-se, ele vai do lado do carro por ordem do Espírito Santo de Deus. Ele obedece o Espírito guia. Assim como lá no começo houve orientação divina, continua havendo orientação divina. A orientação divina não cessa, desde que o homem seja um homem de Deus. Desde que a mulher seja uma mulher de Deus. Desde que o jovem, a criança que tem já entendimento, seja alguém de Deus. Porque aquela criança que ainda não tem entendimento, esse pertence a Deus. O próprio Jesus disse, deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, meus irmãos, batizar uma criança é ignorância, porque dele já é o reino dos céus. Agora, a partir do momento que a pessoa adquire o entendimento, nós vamos ver aqui nesse texto. E você vai poder analisar na sua casa, com essa nossa pequena ajuda, você vai entender que aquele homem havia chegado ao entendimento para ser batizado. Nós vemos então, no versículo 30, Filipe correndo. Ele está correndo do lado do carro do etíope. E ele ouve que o etíope estava lendo o profeta Isaías. E ele então pergunta ao etíope, entendes tu o que lês? Entende tu o que lês? Essa pergunta é uma pergunta que hoje, se fizermos a alguém que está lendo a Bíblia, na maioria das vezes a pessoa se ofende. Este homem era um homem culto. Fica claro para nós. Mas Filipe, um servo do Deus Altíssimo, ele pergunta àquele homem, entendes tu o que lês? Deus manda que Filipe correndo. Por quê? Porque há uma pressa de que os homens sejam alcançados, de que os homens sejam homens de Deus, de que os homens creiam que a palavra que está neste livro é a palavra de Deus, é a palavra poderosa, é a palavra que liberta, é a palavra que nos leva para a glória celestial, quando o nosso corpo perder o vigor, deixar esta vida. No 31 ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Olhem, irmãos, amigos, a resposta do etíope é uma resposta sábia. Não existe demérito nenhum em alguém admitir que não entende alguma coisa e querer aprender. O demérito está na pessoa não entender e querer que os outros creiam que ela está entendendo. Porque aquele que não entende e ele admite como este homem, ele vai receber a orientação da palavra lida e vai ser enriquecido espiritualmente. Enquanto aquele que lê e não entende, não admite, não tem a humildade de dizer, olha, eu não entendo, o que é que está escrito? Ele continua cego espiritualmente. Ele continua numa cegueira espiritual. E ele não só admite que não entendia, como ele diz para Filipe,
sobe no carro. Sobe, vem, senta comigo. E ele continua no 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Aquele homem era desejoso do saber. Aquele homem, ele queria ter compreensão do livro. Aquele homem tinha receptividade espiritual. E agora, a leitura que era feita diante dele, que ele estava fazendo, ele vai receber esclarecimento de que se tratava de uma profecia messiânica. Ou seja, de uma profecia que anunciava a vinda do Cordeiro. Cristo como o Cordeiro. Cristo calado. Cristo diante daqueles que o julgaram, o julgariam no futuro, porque eles estavam aqui discutindo algo lá em Isaías. Já havia sido, então ele recebia a orientação de Filipe, que lá no passado Isaías estava falando de Cristo, de Jesus Cristo, que Jesus Cristo ficaria em silêncio. E Jesus Cristo silenciou diante de Pilatos, apenas porque Ele me ama e Ele ama você. Ele não se defendeu, porque Ele estava pagando pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele estava pagando por uma dívida que não era sua. Com mansidão, Cristo agiu. No 33 diz: na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Cristo, um rei, sendo julgado da forma que foi, humilhado da forma que foi, Cristo sendo tratado da forma que foi, o seu próprio povo não entendendo. Este homem tinha vindo de uma terra distante para entender, tinha sede de saber, mas o seu próprio povo não estava muito interessado. O seu próprio povo não estava muito interessado. Meus queridos, meus amados, o 34 diz assim: respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele não sabia de quem estava falando. Filipe olha, sente que aquele homem está buscando a instrução. Ele está buscando o conhecimento. Ele anseia pela verdade, mas não pela verdade que os homens criaram, pela verdade que está contida na palavra, que está na palavra. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando apenas do que está escrito na palavra de Deus. Não contei uma historinha. É isso que nós precisamos, então, ter em mente. E Filipe, ele queria saber de quem ele estava falando, e Filipe falou de Cristo. E Filipe, abrindo sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus Cristo. Instrução ministrada. Filipe ministrou o plano de salvação, o plano de Deus para salvar toda a humanidade do pecado. Porque o homem não é capaz por si mesmo
O homem não é capaz por si mesmo. O homem precisa de Cristo para alcançar do sacrifício que Cristo viveu na cruz, daquele sangue derramado na cruz, aquele sangue que nos liberta, aquele sangue que tira o peso de sobre nós. Esse homem, ele foi para Jerusalém, ele não foi buscar cura, ele não foi buscar solução de problemas emocionais, ele não foi buscar questões financeiras e tantas outras questões. Ele tinha ido, como você pode confirmar no versículo 27, a última palavra que está no versículo 27, ele tinha ido a Jerusalém para adoração. O objetivo desse homem era adorar a Deus. Embora ele não tivesse uma compreensão total, mas ele tinha uma sabedoria que está no coração de cada homem. E se você ler o primeiro capítulo de Romanos, você vai ver que ali está escrito que que as coisas de Deus já estão no coração do homem, desde que ele nasce. Desde que ele nasce, meu querido, minha querida. É essa a necessidade que nós temos de entendimento. E isso nós só alcançaremos com humildade. Hoje nós vemos cada dia mais pessoas que usam frases feitas, frases de efeito. Hoje nós vemos que há um quê com solucionar isso, solucionar aquilo, mas esse homem apenas queria compreender a fé que salva. Não é a fé que cura. Fé que cura é uma. Fé que salva é outra. Muita gente vai a uma igreja onde se oferece cura a altos preços, quando a Bíblia diz que é para dar aqui tudo que o homem de Deus deve dar é de graça, porque ele recebeu de graça. Dá de graça, porque de graça recebeste. Nós temos que olhar que essas pessoas vão para a igreja, alcançam a cura e depois não voltam mais. Eles querem apenas a cura. Mas esse homem não, ele viajava 5.000 quilômetros ida e volta para adorar a Deus. Para adorar. Às vezes, nós na mesma cidade vamos ao templo e temos o costume, muita gente vai discutindo com a família dentro do carro ou a pé, e chega na igreja, o culto não me agradou, o culto não é para a pessoa, o culto é para Deus. É de adoração, é individual, é a minha adoração com Deus. O pregador pode ser o péssimo quanto for, mas eu quero adorar o meu Deus. E eu dou ao meu Deus a minha adoração. O pregador pode ser o melhor que for, mas eu quero adorar o meu Deus. Eu vou ao templo para adorar o meu Deus. E quando você lê Salmos e lá tem Cântico dos Degraus, é porque as pessoas, aqueles hinos iam sendo cantados, eles saíam de casa cantando aqueles cânticos pelos caminhos. E eles subiam os degraus do templo cantando. Porque Salmos é o inário do judeu. Salmos é o inário do judeu. Ele era cantado. Então, nós precisamos aprender a nos prostrar diante do Senhor em adoração. E lá em Mateus 6,33, Jesus diz
se nós buscarmos as coisas de Deus, a justiça de Deus, as demais coisas, tudo aquilo que o pessoal vai buscar nas igrejas, é promessa de Deus que se cumprirá se ele buscar a verdade de Deus e a justiça de Deus, e se ele for um adorador de Deus. Tudo que ele busca se cumprirá gratuitamente. Porque Deus sabe todas as nossas necessidades. E ele satisfaz as nossas necessidades. No verso 36 ele diz: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Eles chegaram, como nós podemos ver, a um rio. Havia agora, depois de ouvir de Jesus, havia agora no coração do etíope, do eunuco, havia um desejo de ser batizado. O batismo vai salvá-lo? Não. Mas ele vai estar cumprindo uma ordem de Jesus. Que todos nós, que compreendêssemos a sua palavra, fôssemos batizados, recebêssemos o batismo. Havia esse desejo espiritual de ser batizado. E disse Filipe no 37, você pode ver na sua Bíblia: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Opa! Ele, espiritualmente desejoso do batismo, fala que quer ser batizado. Ali está o rio, ali está a água. E ele pergunta para Filipe o que impedia dele ser batizado. E Filipe apenas pergunta: se creres de todo o coração, ou seja, se creres com entendimento, se você entendeu que Cristo está colocando condições que você deve abandonar da sua vida para viver uma vida segundo a vontade de Deus, uma conversão. Aceitar a Jesus exige uma conversão. É como se você estivesse indo por um caminho e Jesus agora te mostra que Ele é o caminho. Você abandona aquele teu caminho que para você é perfeito. Se você se preocupar em ler Provérbios, você vai ver isso, que para você é perfeito. Mas que você abandone esse teu caminho e ande pelo caminho que ele está oferecendo. Ele diz: eu sou o caminho. Para que nós cheguemos até Deus, o caminho é o Senhor Jesus, não há outro. Não há outro, não existe caminhos, porque o caminho é reto. Então você imagina, você é um ponto aqui, e Deus é um ponto acima. Uma linha reta te leva a Ele. Diz que todos os caminhos levam a Deus. Então todos os caminhos, todos são linha reta. Se você vai seguir um único caminho, e você quer ir a Deus, esse caminho é Jesus Cristo. É direto de Jesus para Deus. Os outros caminhos, quanto mais você caminha por ele, mais você se distancia de Deus. Basta você fazer os dois pontos, traçar o caminho, que é Jesus, do ponto que você está até o ponto que Deus está, que Jesus te liga a Deus. É uma linha reta, é um caminho reto, e você traçar os outros caminhos todos que são retos também. Não existe deuses. Não existe deuses. Não existe todos os caminhos levam a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho. Está lá em João.
no Evangelho de João. Nós vamos tratar disso. Eu quero que você alimente o seu espírito em Deus. E aí nós vemos que a atitude que está tendo o eunuco ali diante daquelas águas e respondendo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Imediatamente no 38, versículo 38, você vê que mandou parar o carro e desceram ambos à água. Veja bem, ambos estavam dentro d'água. Ambos. O batizado e o batizando. Tanto quem batizava como quem estava sendo batizado estavam dentro d'água. Eu vou até deixar já anotado, porque aqui no próximo encontro nosso, a gente esclareça batismo, para que você entenda o que é batismo. E assim nós vamos tratando dos assuntos, e você vai se achegando a Deus cada vez mais e sentindo alegria no seu coração. E ele diz, quando ele diz, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se ele viajava dentro do carro, dentro da sua carruagem, ele tinha cocheiro, pelo menos. Mas certamente ele tinha mais homens junto com ele. E ao tomar essa atitude, ele fazia diante daqueles homens uma confissão pública de que ele aceitava Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E é isso que você precisa. E isso eu tomei a atitude aos 42 anos de idade. É esse o maior arrependimento da minha vida. Eu só fui reconhecer essa verdade com 42 anos de idade. Mas talvez você tenha mais do que eu tinha, mas ainda é tempo de você aceitar Jesus. E se você for mais novo do que eu era na época, eu vou dizer, você tem um privilégio muito grande de já começar a sua caminhada com Jesus, de tomar uma vida com Jesus, de sentir uma alegria que ninguém pode roubar de você. Não é uma alegria que passa, não é algo efêmero, né? Aquilo que acontece, você vai para uma balada e quando é uma festa, você bebe, você fuma, você faz tudo aquilo que você acha que você deve fazer. E aí você volta para casa e é só um vazio. É só o cansaço no outro dia. A alegria foi só de momento. Restou o cansaço. E muitas vezes restou enfermidades. Pelos abusos tomados. Mas Jesus não. Quando nós encontramos Jesus verdadeiramente, não falso. Porque muito me impediu. Muitas vezes eu fui impedido de ir para Jesus, porque eu dizia como muitos dizem, para ser crente como fulano é, eu não sou crente, eu sou cristão. Para ser cristão como fulano é melhor não ser. Mas eu quero dizer para você, a salvação é individual. Você vai, você aceita, você adora. Você pode estar no meio de milhares de pessoas. E essas milhares de pessoas não estarem adorando a Jesus. E você está. Deus está vendo que você está adorando a Ele. Você está sendo abençoado.
embora aquela multidão toda seja só oba-oba. Mas você não. Você é um adorador, em espírito e em verdade, como também está escrito no Evangelho de João. Então seja um adorador. Seja um adorador de Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Como esse homem. Esse homem viajava 5.000 quilômetros. Não era 3, 4, 5 quilômetros para ir a um templo. Tem gente que paga passagem para ir a igrejas lá em São Paulo, lá em não sei aonde, para ver o pregador fulano de tal, porque ele é poderoso. Poderoso é Jesus. Homem nenhum cura ninguém. Se você ler o capítulo 15 de João, você vai ver que ninguém faz nada se não for por Jesus Cristo. E essas pessoas se engrandecem. Eu não estou querendo que você engrandeça o meu nome como missionário. Eu quero que você engrandeça o nome do Senhor Jesus Cristo e que através dele você esteja debaixo das mãos de Deus ou sob as mãos de Deus, guardado pelo poder de Deus, no amor de Deus. E no verso 39 nós encontramos: e quando saíram da água, os dois saíram da água, eles estavam dentro da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Novamente, o Espírito de Deus guia Felipe para outro lugar. E ele fala no verso 40, basta você ler para onde o Espírito de Deus levou Felipe. Arrebatou, simplesmente tirou Felipe dali e levou para lá. E o eunuco não viu mais Felipe. Mas o que eu falei para você da alegria que nós temos em Cristo, está aí despertada para todos nós, descrita a todos nós, que o eunuco jubiloso continuou o seu caminho. Havia uma alegria espiritual. Talvez você esteja alimentando o teu corpo material. Muito bem. Faça isso. Mas você precisa de alimento espiritual. E lá na frente você vai ver que nós temos dois corpos. Nós temos um corpo material e um corpo espiritual. Os dois têm que estar bem alimentados. Agora eu quero que eu peço a você que curve sua cabeça para que possamos orar. Senhor Deus, Pai poderoso, como eu tenho dito, do outro lado, quem está ouvindo uma gravação, mas da mesma forma que o Senhor está aqui comigo neste momento que eu estou gravando, o Senhor está com esta pessoa que está ouvindo esta gravação. Que ela seja tocada pelo Teu Espírito Santo, que ela seja transformada pelo Teu Espírito Santo, que ela possa sentir em seu coração a verdade que é o Senhor Jesus, a verdade que é a verdadeira adoração entregue ao Senhor, o benefício que nós temos em adorá-lo. Para aqueles homens do passado foi vergonhoso Cristo ser crucificado, mas para nós que entendemos o motivo que Jesus estava sendo crucificado por causa dos nossos pecados, para nos salvar, levando, Senhor, as dores que teríamos que viver espiritualmente depois desta vida.
Ele nos libertou. Que esta pessoa, Senhor, que está aí do outro lado, que a tua mão de poder esteja sobre ela. Que a tua mão de poder esteja suprindo cada necessidade física, espiritual. Esteja abençoando a sua família, esteja fortalecendo e fortificando esta pessoa, Senhor, porque ela te pertence. E que ela queira, Senhor, ser tua. Que ela queira, Senhor, caminhar nos teus retos caminhos, abandonando, Senhor, os caminhos do mundo, para ter uma vida eterna junto do Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Supre, Pai, em nome de Jesus. Que ela saiba, Senhor, que ela sinta, Senhor, o quanto ela é amada por Ti e o quanto ela precisa amá-lo, o quanto o Senhor quer ser amado por ela. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, até o nosso próximo encontro e que a paz do Senhor esteja em teu coração. Em nome de Jesus. Amém.